Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem forte, do Franz Hinckelamert. A ideia é a seguinte: como é que conceitos que parecem inofensivos, tipo o mercado, acabam funcionando como armas ideológicas que podem, no limite, justificar a morte? É sobre entender como essas ideias abstratas acabam moldando o nosso mundo, muitas vezes sem que a gente nem se dê conta. Bom, vamos partir de uma pergunta que, no fundo, todo mundo já deve ter se feito em algum momento. Por que será que forças abstratas como o mercado ou a economia, coisas que no fim das contas foram criadas por pessoas, parecem ter vida própria? Parece que elas mandam na nossa vida, no nosso emprego, na nossa sobrevivência. É como se a gente fosse só uma peça num tabuleiro gigante e as regras do jogo a gente não controla. Ok, então para começar a desvendar isso, vamos para a primeira ideia-chave. O autor diz o seguinte: as instituições, tipo um banco ou o próprio mercado, não são só um conjunto de leis e prédios. Elas têm o que ele chama de espírito. Pensa nisso como uma lógica invisível que comanda como a gente se comporta e até como a gente enxerga as coisas lá dentro. É aqui que a coisa fica séria. Esse espírito da instituição é tão, mas tão poderoso que obedecer a ele se torna uma questão de sobrevivência. Mais importante até do que seguir a lei escrita. Em outras palavras, ir contra essa lógica invisível, bom, isso pode custar caro. Pode custar a própria vida, literalmente. Tá, mas como é que essa lógica funciona na prática? Para explicar isso, o autor vai buscar um conceito central, que é o de fetichismo. E olha, pode esquecer o sentido que essa palavra costuma ter no dia a dia. O que a gente está falando aqui é algo bem mais profundo e fundamental. Então, o que é esse tal de fetichismo? Pensa numa inversão completa de papéis. Em vez de relações entre pessoas, a gente passa a ter relações entre coisas. É um processo meio maluco, onde aquilo que a gente cria, mercadorias, dinheiro, capital, de repente parece ganhar vida, vontade própria. E as pessoas? Bom, as pessoas acabam virando objetos nessa história. Essa imagem aqui mostra essa virada de chave perfeitamente. De um lado, o mundo como ele deveria ser, né? Pessoas se relacionando e as coisas sendo só coisas, ferramentas. Do outro lado, o mundo fetichizado. Aqui, as coisas é que são as protagonistas, os sujeitos vivos, e as pessoas é que viram os objetos. É como se toda a nossa capacidade de agir fosse transferida para esses objetos inanimados. E o resultado dessa inversão toda é um mundo que parece de cabeça para baixo, quase mágico. O autor usa umas metáforas bem visuais para isso. Ele diz que as mercadorias, os produtos que a gente mesmo fez, começam a dançar, lutar, fazer alianças, sabe? Elas dançam nos gráficos da bolsa, lutam por uma fatia do mercado, e a gente que criou tudo isso fica totalmente dependente da vontade delas. Mas calma, porque esse processo não para na mercadoria. A coisa vai escalando. Vai de um simples produto para uma força muito maior, muito mais totalizante. Uma força que se parece quase com uma divindade. O autor descreve quase uma santíssima trindade do fetiche. Olha só, o primeiro passo é a mercadoria. É a base de tudo, onde o objeto vira um ator social. O segundo passo é o dinheiro. Ele é tipo a mercadoria universal, a chave que abre todas as portas e, por isso, a chave da sobrevivência. E no topo dessa pirâmide, o fetiche supremo, o capital. Um valor que só quer saber de uma coisa: se expandir, crescer sem parar. E para isso, ele se torna um tipo de Deus que exige sacrifícios humanos. E aí a gente chega na consequência final de tudo isso. Nessa lógica, o capital não é mais uma ferramenta que a gente usa para viver melhor. Não. Ele se torna o verdadeiro protagonista da história. É ele quem decide quem vive e quem morre, tudo baseado na sua própria necessidade de crescer. Bom, um sistema desses, tão de ponta cabeça, não se sustenta sozinho, né? Ele precisa de quem o defenda. E o autor argumenta que existem ideologias muito poderosas, tanto na economia quanto na teologia, que fazem exatamente esse papel: justificar e proteger essa lógica. Olha só o lado econômico, por exemplo. A fonte traz uma citação do Milton Friedman, que é muito reveladora. Ele fala do livre mercado não só como algo eficiente, mas ele usa a palavra milagre. Quando se usa uma palavra como milagre, o mercado deixa de ser um mecanismo criado por pessoas e vira quase um objeto de fé, algo para ser admirado e não questionado. Já a defesa teológica, segundo essa análise, é ainda mais sutil. Ela pega símbolos religiosos, que todo mundo conhece, e vira eles do avesso. E para quê? Para uma coisa bem específica. Para dizer que o sistema como ele é sagrado. E que ter esperança, querer mudar o mundo, é algo ruim. E essa tabela aqui deixa a comparação bem clara. De um lado, uma visão que celebra a vida. O símbolo é a ressurreição,
A virtude é o amor por uma pessoa de verdade, de carne e osso. Do outro lado, essa visão anti-utópica, que defende o fetiche. O símbolo passa a ser a cruz, mas focando no sofrimento. A virtude, ser humilde diante do sistema. E o pior pecado de todos não é ignorar quem sofre. Não. O pior pecado é o orgulho de sonhar com um mundo melhor. Chega ao ponto de dizer que essa esperança aqui na Terra é uma coisa demoníaca. E o ponto final dessa lógica anti-utópica é esse. O próprio sistema vira o Messias. Ele é a entidade que a gente tem que servir. E quem se opõe, quem luta por justiça social, por uma vida melhor aqui e agora, essa pessoa é taxada de messiânica, no mau sentido. É um rebelde orgulhoso, um falso profeta. Ok, mas a análise não fica só na crítica, não. Existe uma resposta para isso tudo. O autor apresenta uma contranarrativa que ele chama de uma teologia da vida. A ideia é justamente desfazer essa inversão e colocar a vida de volta no centro de tudo. E essa alternativa vira o jogo completamente. O ponto de partida é a pessoa humana, de carne e osso, com suas necessidades. Ponto. Os sistemas econômicos, eles têm que ser ferramentas para sustentar a vida e não o contrário. E essa ideia bebe de várias fontes, desde o conceito de reino da liberdade do Marx, até o foco principal da teologia da libertação, que é sempre priorizar a vida em detrimento da morte. Aqui a gente vê o contraste, preto no branco. De um lado, o que seria o reino da morte. Nele, a vida é só um custo que precisa ser reduzido para o capital crescer. Do outro, o reino da vida. Nele, o capital é só uma ferramenta para a vida florescer e as pessoas finalmente assumem o seu lugar como os verdadeiros sujeitos da história. Então, amarrando tudo isso, a gente percebe que o conflito não é só sobre economia ou só sobre religião. No fundo, é uma batalha muito maior. É uma batalha pela forma como a gente enxerga a própria realidade. E essa é a grande sacada final. As lentes que a gente usa para ler o mundo, muitas vezes sem nem perceber que está usando, não servem só para descrever a realidade. Elas, na verdade, constroem a realidade para nós. São essas lentes que definem o que a gente consegue ver, o que a gente acha que tem valor e, o mais importante, o que a gente acredita que é possível ou impossível mudar. E é por isso que a análise termina com essa provocação. A questão aqui não é nem concordar ou discordar do autor, é mais um convite à reflexão. Quais são as estruturas invisíveis, as ideias que a gente nem questiona, que estão moldando o jeito que cada um de nós vê o mundo e o nosso papel dentro dele? Parar para pensar nisso, essa resposta pode mudar tudo.